Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Volume 3. Capítulo 2, Rivais em Movimento. Eu acordei muito cedo naquela manhã do que eu tinha previsto. O calor e a umidade me fez mexer e virar durante o sono. Finalmente me despertou e eu não estava muito bem descansado. Minha cama estava quente e me lembrei de que deixamos a lâmpada acesa a noite toda. Nossa barraca fedia a suor. Felizmente, havíamos formado a barraca com material de malha, pois permitia que a brisa noturna passasse. Mas assim que a noite terminou, a temperatura aumentou significativamente. Saí cuidadosamente da tenda para não acordar mais ninguém e aproximei-me da nossa montanha de bagagens empilhadas. Tínhamos mantido a bagagem do lado de fora para deixar as barracas o mais espaçosas possível. Depois de olhar em volta para ter certeza de que estava sozinho, encontrei uma peça de bagagem de uma cor singular. Era a bolsa de Ibuki. Já que a bolsa dela era diferente, foi fácil de detectar. Eu agarrei sem hesitação e verifiquei lá dentro. Se alguém me visse fazendo isso, seria imediatamente rotulado de pervertido. Lá dentro, encontrei o mesmo tipo de coisa que todo mundo tinha, como toalhas, uma muda de roupa, roupa íntima, etc. No entanto, uma câmera digital, hein? Isso explicava o som abafado que ouvi ontem quando ela deixou cair a bolsa contra uma árvore. Este item não era apropriado para uma ilha deserta. Na parte inferior da câmera, encontrei um adesivo de aluguel. Por que Ibuki tinha isso? Considerei as possíveis razões, tentando pensar a partir de sua perspectiva. Depois de conjurar uma imagem dela em minha cabeça, várias possibilidades surgiram. Eu verifiquei a fonte de alimentação da câmera. Não tinha dados nenhum sinal de que tinha sido usado. Depois de terminar minha inspeção, devolvi o item e a sacola e voltei para a barraca. Bom dia, Ayano Koji-kun. Indo para o banheiro. Hirata estava acordado. Ele se virou enquanto me cumprimentava. Talvez ele tenha percebido que eu estava mais suado do que o normal. Ah! Por acaso eu te acordei? Ah, não. Eu não posso exatamente dormir profundamente neste ambiente. Ai, ai. Ah, minhas costas doem. Bem, eu acho que isso é natural sem um colchão adequado. Certamente não era fácil dormir quando estávamos tão aglomerados e sem camas de verdade. Mas de alguma forma, todo mundo ainda estava dormindo. Eles provavelmente estavam cansados da atividade de ontem. Se você incluir a penalidade de Koenji-kun, gastamos quase 100 pontos ontem. Disse a todos que no pior desfecho possível ficaríamos com 120 pontos, mas agora nem tenho certeza disso. Acho que a ansiedade me acordou. Hirata pegou o manual para confirmar seus temores. A aposentadoria de Koenji foi um golpe muito sério. Isso é difícil, mesmo para o pacificador da classe. Eu não poderia imaginar carregar esse tipo de responsabilidade. Eu dei uma olhada no manual e Hirata ajustou sua posição para que eu pudesse olhar confortavelmente. Fiquei grato por esses pequenos atos de consideração. Só estou fazendo isso porque gosto. Se meu trabalho árduo deixa todos felizes, estou satisfeito. Mas é surpreendentemente difícil. Quantos pontos temos após este teste especial terá um grande impacto em nossas vidas. Eu acho que é errado assustar todo mundo. Faça todos na classe felizes, hein? Se isso fosse possível, seria incrível. Mas provavelmente era quase impossível. O sistema da escola ditava isso. Então, se temos alunos que desejam atingir a classe A e alunos que desejam permanecer na classe D, o que você faz? Embora eu soubesse que essa era uma pergunta sem sentido, acidentalmente saiu soando um tanto cruel. Acho que queria a opinião de Hirata, já que ele era basicamente apenas uma massa de boas intenções. Isso é difícil de responder. Visar as classes mais altas significa forçar a todos. Sinto muito, preciso pensar sobre isso. Eu me perguntei quantas vezes ele pensou sobre isso.
Hirata sorriu fracamente. Então Ayano Koji-kun, você quer entrar na classe A? Ou você está bem, desde que a vida na escola seja divertida? Eu acho que se eu tivesse que escolher, a vida escolar é minha prioridade. Além disso, não acho que seja possível chegar à classe A. Entendo. Eu também não acho que seja simples. Mesmo que nossa turma fosse uma só e voltada para a classe A. Só acho que as perdas do primeiro mês causaram muitos danos. Hirata provavelmente estava pensando sobre os limites de todos os outros alunos. Se a classe A não caísse no ranking, compensar não seria fácil. Mesmo que a classe D conseguisse viver de forma conservadora durante esse exame, poderíamos ganhar apenas de 100 a 150 pontos. Agora mesmo, ultrapassar a classe C parecia um sonho irreal. Não seja impaciente. Em primeiro lugar, a classe D precisa se unir e passar por este teste. Depois disso, podemos nos concentrar na próxima meta. A maioria de nós decidiu deixar Hirata assumir a liderança. Se trabalhássemos muito no curto prazo, ganharíamos pontos de classe. Agora, ignorar o abismo severo entre nós e as outras classes não era uma má ideia. Hirata desculpou-se educadamente e silenciosamente foi ao banheiro. Eu me estiquei no espaço deixado para trás por sua ausência. No mínimo, a classe A tinha a caverna. Era provável que as classes B e C também tivessem abrigados em algum lugar. Mesmo que tenhamos segurado o rio, só isso pode não ser suficiente. Depois que todos dormiram, recortei cuidadosamente uma das 5 páginas em branco do manual. Então peguei uma caneta esferográfica. Depois de replicar o mapa simples da ilha, dobrei-o em um pequeno quadrado e coloquei no bolso. Logo depois, Hirata espiou pela entrada da tenda. Quer vir lavar o rosto comigo? Eu aceitei sua oferta. A temperatura da barraca estava subindo enquanto o sol subia mais alto no céu. Pegamos toalhas de nossa bagagem embrulhada em vinil e nos dirigimos para o rio. Hirata colocou o manual dentro de sua mochila. O tilintar de acessórios de plástico batendo juntos soou na bolsa de Hirata. Presentes ou algo de Karuizawa? Oh sim. Como você adivinhou? Quem mais daria a ele pequenos presentes deslumbrantes? Ao nos dirigirmos ao rio, encontramos uma pessoa inesperada. O que você está fazendo aqui? Um aluno da classe B, Kanzaki, olhou em nossa direção. Alguns outros meninos que eu não conhecia estavam com ele, mas provavelmente eram alunos da classe B também. Eles pareciam surpresos, como se não nos esperassem tão cedo, mas rapidamente recuperaram a compostura. O primeiro dia acabou, então eu me perguntei como você estava. Pensei em verificar você. Sua localização é ótima. Ele parecia legitimamente impressionado com nosso acampamento base. Ele não parecia ter uma agenda oculta. Você é Kanzaki-kun, da classe B, não é? Hirata parecia se lembrar dele. Eu te surpreendi. Sinto muito, não estou aqui para causar problemas. Com esse pedido de desculpas, Kanzaki foi embora. Kanzaki. Onde é o acampamento da classe B? Talvez ele não nos contasse, mas pensei em tentar perguntar. Kanzaki respondeu sem hesitação. Há grandes árvores quebradas ao longo do caminho daqui até a praia. Se entrar na floresta a sudoeste e caminhar um pouco, poderá encontrar o nosso parque de campismo. Você não deve se perder se entrar por aquelas árvores grandes. Se precisar de algo, diga a ela que pode passar por aqui. Com isso, Kanzaki saiu. Hirata me lançou um olhar estranho. Eu estou supondo que ele é seu amigo. O que ele quis dizer com vá em frente e diga a ela. Eu me pergunto. Kanzaki, Ishinozu e Horikita trabalharam recentemente juntos em um caso de acusação falsa. Ele provavelmente pensou que eles ainda estavam se dando bem. Eu me pergunto se eles vieram aqui para fazer algum reconhecimento, ver como gastamos nossos pontos. Sem dúvida esse foi um dos motivos, depois de ver a expressão levemente apologética de Kanzaki.
Você pode estimar o número de pontos gastos apenas pelo número de banheiros, chuveiros e tendas. No entanto, provavelmente não era a única coisa que Kanzaki e os outros queriam saber. Eles devem ter querido descobrir nosso líder de classe. Afinal, os direitos de posse exclusiva à vista expiravam a cada 8 horas. Talvez eles tivessem calculado o tempo de renovação e esperassem ver o local atualizado. No entanto, tínhamos planejado isso. É por isso que adiamos a segunda atualização ontem. Então os direitos de propriedade foram ajustados para expirar logo após as 8 horas. Dessa forma, foi possível usar a grande multidão da chamada como uma espécie de camuflagem para a atualização. Hirata parecia mais ansioso. Ele murmurou enquanto se secava. Eu me pergunto se nossa estratégia está errada. Mesmo que não consigamos vencer as outras classes, achei que seria bom nos unirmos nessa prova. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual não quero que eles descubram nosso líder. Seu cabelo brilhava com água. Um homem esplendidamente bonito enfrentava problemas constantes. Não se preocupe tanto. Você deveria relaxar um pouco. Obrigado. Vindo de você, isso honestamente me deixa muito feliz. Depois de lavar meu rosto, peguei um pouco de água para beber. Mesmo que a floresta estivesse incrivelmente quente, a água do rio era fria e deliciosa. A água aqui era água subterrânea que fluía para o rio como água de nascente, tornando-a naturalmente resistente ao aquecimento ou resfriamento. Por vir de montante, a temperatura da água era resistente ao aquecimento. Tivemos a sorte de garantir este lugar como nossa base. Primeiro, acho que precisamos ajustar nossos arranjos de dormir. Como o chão é tão duro aqui, esta semana vai ser dura sem o apoio adequado para as costas. Quando todos acordarem, vou fazer uma votação. Temos que cooperar e fazer o nosso melhor. Após a chamada da manhã, começamos a explorar. Hirata forneceu papéis aos alunos mais confiáveis, iniciando seu plano para economizar pontos. Enquanto isso, os alunos menos prestativos e mais independentes, como Horikita e eu, fazíamos o que queríamos. Que diabos, pessoal? A voz zangada de Ikki retumbou por todo o acampamento. Olhei em sua direção e vi 2 alunos do sexo masculino com sorrisos largos e presunçosos. Uma expressão de dor apareceu no rosto de Ibuki por um momento, mas então ela rapidamente se escondeu atrás da tenda para se esconder. Com Mia e Kondo, hein? Como Ibuki, eu reconheci aqueles caras. Eles eram da classe C. Uau, vocês rejeitados classe D estão realmente vivendo de uma forma frugaz, hein? Acho que é o que eu esperaria de uma classe de defeituosos. Eles estavam enchendo o rosto de batatas fritas e bebendo garrafas de refrigerante. Não é água. Refrigerante. Parece que você está vivendo uma vida de luxo, classe C. Você conhece Ryuen? Ibuki perguntou. Ele é um aluno da classe C. Já ouvi vários rumores sobre ele. Ele é muito louco, ouvi dizer. Não apenas muito louco. Tudo que esse cara faz é uma loucura. Ibuki parecia irritado, como se estivesse discutindo sobre um inimigo de família. Aqueles 2 são amigos de Ryuen. Eu diria que eles são mais como seus subordinados, no entanto. Eu me lembrei da vez que aqueles 2 lutaram com Sudo. Parecia que eles estavam agindo por ordem de Ryuen, ao invés de apenas procurando por uma briga. O que você comeu no café da manhã? Relva. Ou talvez insetos. Aqui, você pode comer alguns lanches. Eles pegaram um saco de batatas fritas e jogaram perto dos pés de Ikki quando ele se aproximou. Embora fosse óbvio que eles estavam tentando começar algo, não podíamos deixar de ficar irritados. Temos uma mensagem de Ryuen-san. Se você quer aproveitar ao máximo as férias de verão, venha para a praia agora mesmo. Não hesite. Se você está cansado de viver como idiotas, estamos felizes em compartilhar nossos luxos. Eles não foram embora, mas continuaram comendo como se estivessem tentando nos assediar. Ikki gritou com eles, mas eles não pareceram se importar.
A provocação continuou por pelo menos mais 10 minutos, até que o grupo de Hirata retornou e a classe C decidiu encerrar. Eles voltaram para o acampamento. Eu não acho que eles estavam procurando por mim, disse Ibuki. Sim. Acho que eles queriam nos assediar. Deixando de lado a visita bizarra, obtivemos informações valiosas sobre a classe C. Eles tinham itens de luxo, lanches, refrigerantes e assim por diante. Eles estavam queimando pontos. Em um teste como este, onde a frugalidade era crucial, o que diabos eles estavam pensando? Eles falaram algo sobre compartilhar seus luxos. Alguma ideia do que eles estavam falando? Eu perguntei. Eu me pergunto se as coisas estão caminhando para o pior cenário que imaginei. Ibuki não disse mais nada, mas foi em direção a uma árvore atrás do acampamento. O pior cenário que ela imaginou, hein? Contar a Horikita sobre isso pareceu uma boa ideia. Ei, Horikita, você está por aí? Depois do café da manhã, Horikita voltou imediatamente para a tenda e não vi nenhum sinal dela. Chamei por ela na frente da barraca das meninas. Embora ela não tenha respondido, a tenda balançou ligeiramente e ouvi o som de pano se esfregando. Horikita saiu lentamente. Você ouviu aquelas vozes antes? Eu perguntei. A provocação barata vinda da classe C. Sim, eu ouvi. Estou um pouco preocupado. Eu quero verificar a situação. Importa-se de vir? É bastante incomum ver você tomando iniciativa. Você está se sentindo bem? Eu adoraria jogar essas palavras de volta na cara dela. Bem, estou livre por uma semana. Não tenho nada para fazer hoje, então estou apenas matando o tempo. Eu não quero me mover muito. Já que eu sou o líder, se eu me destacar muito, estaremos em uma posição ruim. É um risco definitivo. Mesmo que alguém não saiba com certeza a identidade de um líder, ele pode adivinhar corretamente se perceber um comportamento suspeito. Quanto mais visível uma pessoa, mais atenção ela chamaria. Eu entendo como você se sente, mas mesmo se você ficar aqui, a situação provavelmente não vai mudar. Certo? Você está de olho em Ryuen e até mesmo observando Ishinose. As pessoas vão se lembrar de que você é a irmã mais nova do presidente do conselho estudantil. Não importa o que você faça, você será um alvo. De qualquer forma, a penalidade para um palpite errado era de 50 pontos. Quando nomeamos alguém como líder, arriscamos, e precauções foram necessárias. Você está certo? Acho que não posso dizer o que é correto. Bem, estou bastante preocupado com o estado das outras classes. Vamos lá. Horikita e eu partimos para a praia, onde a classe C a esperava. Seus passos pesados pareciam desmentir sua indiferença casual. Ao nos aproximarmos da borda da floresta, vimos a praia e o grande grupo de alunos da classe C naquela praia. Horikita e eu nunca poderíamos ter imaginado a situação que vimos. De jeito nenhum. Todas essas coisas. É mesmo possível? Mesmo vendo o espetáculo muito real, Horikita repetia a palavra impossível. Eu senti o mesmo. Eles instalaram banheiros e chuveiros temporários. Mas também tinham uma lona para proteger da luz solar, churrasqueira, cadeiras e guarda-sol. Eles comeram lanches e bebidas. Tudo o que é necessário para um bom tempo relaxante estava aqui. Sentimos o cheiro da fumaça da carne cozinhando e ouvimos risadas. Os jet skis passaram zunindo pela costa. Os alunos estavam se divertindo no oceano, gritando de alegria. Com base em um cálculo aproximado, eles provavelmente gastaram 150 pontos ou mais. O que diabos a classe C está fazendo? Eles não planejam economizar pontos. Essa foi a única explicação. Isso foi além de ostentação. Vamos verificar as coisas. Eu me pergunto o que a classe C está pensando. Saímos dos arbustos e caminhamos até a praia. Um dos estudantes homens nos notou e chamou outro estudante próximo. Não podíamos ver seu rosto muito bem, já que ele estava inclinado na cadeira. Um dos meninos correu até nós.
Ryuen-san solicitou sua presença, ele disse. A julgar pela timidez de sua voz, ele estava assustado ou naturalmente apático. Ele governa seus colegas como um rei. É como uma recepção real. O que deveríamos fazer? Depende de você, Horikita. Bem. Estou interessado em saber suas intenções. Vamos lá. Acompanhamos o menino. Ao nos aproximarmos do oceano, o cheiro delicioso de carne cozida soprou em nossos narizes. Isso é absolutamente ultrajante. Nossa classe parecia não saber como tirar férias. Aproximamo-nos do homem no comando deste paraíso hedonístico. Eu pensei que alguém estava farejando. É você, né? Que negócio você tem comigo? Você parece estar indo bem. Parece uma festa bastante extravagante. Ryuen, bronzeado e vestido com sua roupa de banho, recostou-se na cadeira. Ele mostrou seus dentes brancos para nós. Assim como você vê. Estamos aproveitando nossas férias de verão. Ele abriu os braços, exibindo orgulhosamente a extravagância. Isto é um teste. Você entende o que aquilo significa? Você parece não entender as regras. Ryuen não parecia feliz em saber sobre sua aparente inépcia. Na verdade, ele parecia desapontado. Estou chocado. Isso significa que você está oferecendo ajuda até mesmo para um inimigo como eu? Se a pessoa que está por cima for incompetente, os que estão abaixo dela vão sofrer. Isso é lamentável, disse Horikita. Ryuen simplesmente sorriu, pegando a garrafa de água colocada ao lado do rádio. Quantos pontos você usou? Para poder desfrutar deste nível de entretenimento, quero dizer. Bem, eu não fiz um cálculo preciso, Ryuen respondeu inocentemente. Tch. Já está esquentando. Ei, Isizaki. Traga-me um pouco de água fria imediatamente. Ryuen derramou sua água restante na areia, quase como provocação. Isizaki, que estava jogando vôlei quase, entrou em pânico e correu para pegar outra água para Ryuen. Uma montanha de caixas de papelão empilhadas dentro da tenda, provavelmente cheias de comida e água. Sakazaki olhou para um refrigerador ao lado das caixas. Como você pode ver, estamos aproveitando nossas férias de verão. Não somos seus inimigos. Você entende? Horikita, achando seu comportamento incompreensível, pressionou os dedos contra a testa e franziu as sobrancelhas como se estivesse com dor de cabeça. Estamos tentando avisá-lo. Você é um idiota. Qual de nós é o idiota? Eu? Vocês? Ryuen não aceitaria insultos e os jogou de volta em Horikita. Você quer tentar sobreviver nesta ilha deserta neste calor de merda? Não brinque. A classe D, a mais baixa de todas, tem de suportar a fome, o calor e a futilidade apenas para economizar míseros 100 ou 200 pontos de classe. Isso me faz rir. Isizaki correu, pingando de suor enquanto trazia água. Ele entregou uma garrafa de água fria para Ryuen. No entanto, Ryuen jogou de volta em Isizaki. Eu disse para me trazer água fria. Esta água está quente. Mas. As pupilas de Ryuen eram como as de uma cobra. O corpo de Isizaki enrijeceu. Ele pegou a garrafa e correu de volta para a tenda. Este teste é sobre perseverança, engenhosidade e cooperação. Provavelmente, teria sido impossível para você desde o início. Você não consegue nem estabelecer um plano satisfatório. Eles não poderiam aguentar por uma semana depois de terem gasto pontos tão prodigamente. Eventualmente, suas vidas se tornariam um inferno. As lonas, guarda-sóis, cadeiras e outras coisas se tornariam obstáculos. Cooperação? Não me faça rir. As pessoas se traem com facilidade. Pessoas mentem. Relacionamentos baseados na confiança simplesmente não são viáveis. Você só pode confiar em si mesmo. Se você terminou seu reconhecimento, saia. Mas se você desejar, nós o receberíamos aqui. Você está livre para se divertir.
Seja para comer carne ou brincar de jet skis. Ou talvez você prefira ter um tipo diferente de diversão comigo. Posso preparar uma barraca para uso pessoal. Esse não é o tipo de resposta que eu esperava ouvir de alguém que declarou guerra contra nós. Eu absolutamente detesto o trabalho duro. Paciência. Salvando. Você deve estar brincando. Isizaki voltou mais uma vez e entregou outra garrafa de água. Ryuen abriu a tampa e bebeu. É assim que faço as coisas. Nem mais nem menos. Certo. Pois bem, faça o que quiser. É conveniente para nós, de qualquer maneira. Horikita havia mudado de ideia. A classe C não seria nosso inimigo aqui, então eles não eram um problema. Suar a camisa para avaliar outras aulas é uma chatice. Horikita girou nos calcanhares para se afastar, mas fez uma pausa. Há mais um negócio. Você conhece Ibuki, é claro? Sim. Ela é um membro da nossa classe. Então e ela? O rosto dela está inchado. Quem fez isso com ela? Enquanto Horikita estava quase convencido de que ele era o culpado, ela perguntou propositalmente de uma forma indireta. Ah! Ela saiu correndo daqui de repente. Ela foi procurar ajuda de outra turma no final? Garota patética. Ryuen bufou em desgosto, então se recostou na cadeira. Existem idiotas indefesos neste mundo. Um governante não precisa de subordinados que desobedecem às ordens. Decidimos que eu usaria nossos pontos de aula ao meu gosto. Esse é o fato da questão. Além disso, é inútil levantar a bandeira da revolução contra a classe dominante. Em outras palavras, Ibuki-san entrava em conflito com você quando você queria gastar pontos. Bem, você poderia dizer isso. É por isso que ela recebeu uma punição leve. Ele fez um gesto como dar um tapa na bochecha de alguém. Ryuen realmente bateu nela. Outro garoto me desafiou também, então eu o mandei embora. Ouvi dizer que ele não morreu, então provavelmente está em algum lugar comendo grama e insetos para sobreviver. Não conseguia imaginar que você pudesse dizer isso sobre um amigo. Mas agora eu entendi completamente. Mesmo se Ibuki estivesse ausente durante a chamada, a classe C não se importaria. É por isso que Ryuen não se importava com seus colegas de classe ou tentando encontrá-los. Você usou todos os seus pontos no primeiro dia, não foi? Horikita perguntou. Mesmo se você usar todos os 300 pontos que recebeu, não haverá nenhuma penalidade. O efeito era inexistente. Sim, como você disse. Usei todos os nossos pontos. Sua estratégia era estar em 0 pontos para negar elementos negativos. Certamente foi inesperado, mas custou caro. 100 pontos, a classe C teria a classificação mais baixa. Mesmo que eles conseguissem adivinhar a identidade de todos os outros líderes de classe, eles só poderiam atingir o máximo de 150 pontos. Se Ibuki estiver com você, é melhor afugentá-la. Se você arregar com suas estranhas condolências, terá mais uma pessoa para quem preparar água, comida e roupas de cama. Enfim, se você não aguentar, ela pode voltar aqui. Se ela rastejar no chão, vou perdoá-la. Eu tenho um coração tolerante. Ele perdoaria seu desafio se ela voltasse a estar sob seu controle. Ele parecia bastante certo de que ela iria. Seria difícil para Ibuki viver sozinho em uma ilha deserta por uma semana. Que pensamento míope. Você está feliz agora usando seus pontos, mas o que você planeja fazer depois que a festa acabar? Hahaha. O que devo fazer, eu me pergunto. Bem, suponho que as pessoas simples e comuns só podem se envolver em pensamentos simples e comuns. Você está desesperado para proteger os pontos que recebeu. Procurando pelos líderes, segurando desesperadamente seus lugares, soando correndo pela floresta. Absolutamente inútil. Mesmo que o tivéssemos confrontado com os fatos, Ryuen riu e não mostrou nenhum sinal de pânico. Bem. Vamos voltar, Ayano Koji-kun. Se ficarmos mais aqui, só vou começar a me sentir mal. Vejo você mais tarde,
Suzune. Eu não sei exatamente onde você descobriu isso, mas não me chame pelo meu primeiro nome tão casualmente. Ryuen claramente fez algumas investigações. Bem, eu gosto de mulheres fortes. Vou fazer você se submeter a mim eventualmente. Quando essa hora chegar, será o maior prazer. Quando ele disse isso, Ryuen tocou sua virilha sob o maiô, claramente para provocar Horikita. Horikita, com os olhos cheios de desprezo, deu as costas e foi embora. Quando comecei a correr atrás dela, parei para olhar para um barco de passageiros ancorado no cais. Vi alunos nadando no oceano, jogando vôlei e bandeiras de praia na costa, comemorando com churrascos. Além disso, vi a tenda onde eles estocavam comida. Ryuen parecia contente em zombar das regras da escola, aparentemente. Classe C é irrelevante. A autodestruição deles nos ajudará. Parece que sim. Eles gastaram todos os seus pontos, de qualquer maneira. Mesmo se eles tivessem alguns salvos, poderiam ser apenas algumas dezenas, no máximo. A ausência dos 2 alunos na chamada iria engoli-los. Mal posso esperar para ver o que eles farão quando o problema chegar. Infelizmente, a classe C provavelmente não enfrentará problemas durante este teste. Por que não? Como eles podem suportar este teste sem nenhum ponto? Esse era o objetivo original de Ryuen. Recebemos 300 pontos como fundos para aproveitarmos nossas férias por uma semana, o que não é impossível. Não importa o quanto economizemos em nossa comida, temos que desistir dos itens de luxo. A escola fez essas regras de acordo. Horikita assinou com a cabeça. Portanto, devemos tentar salvar onde pudermos, disse ela. Sim. Mas Ryuen é diferente. Ele não consegue ver além da ponta do nariz, muito menos uma semana. Ele não consegue ver além do que agora? Suponha que o teste terminasse hoje. O que então? Você acha que essa viagem se transformaria em férias perfeitas? Isso é, bem, certo. E daí? Se você tiver 0 pontos. Isso é simples. Ele apenas faria o que Koenji fez. Sua condição física era ruim e ele era mentalmente instável. Nesse caso, é melhor apenas se aposentar. Se todos fizessem isso, eles poderiam retornar ao barco de passageiros e continuar com suas vidas. Isso é o que eles querem dizer com aproveitar plenamente as férias de verão, sem dificuldades. É verdade que a escola pode nos rejeitar se fingirmos estar doentes. 300 pontos eram suficientes para usar gratuitamente para férias de 1 noite e 2 dias. Mas, mais cedo ou mais tarde, a conta chegaria. Então ele realmente desistiu do teste desde o início. Horikita murmurou. Talvez isso fosse apenas uma teoria. Talvez Ryuen simplesmente odiasse coisas problemáticas, ou talvez ele quisesse evitar a exaustão mental e preservar sua força física. Ou talvez ele quisesse melhorar o moral. O teste é literalmente sobre liberdade. A maneira de pensar de Ryuen é uma maneira de abordar isso. Parece que Ibuki e o outro aluno se rebelaram, e por causa disso classe C vai perder 20 pontos por dia. Como ele sabia que perderia muitos pontos todos os dias, não importa o que acontecesse, ele veio com uma estratégia drástica. Já que eu não sabia quando Ryuen decidiu gastar todos os pontos da classe C, eu só podia imaginar. Devíamos pensar em uma maneira de recuperar pontos sem desistir. Ryuen está definitivamente errado. Não posso entendê-lo, disse Horikita. Suponho que isso seja verdade. Certamente era verdade que não poderíamos prever as ações de Ryuen, cujos planos eram provavelmente voltados para um propósito muito incomum, se suas palavras anteriores fossem verdadeiras. Qualquer pessoa racional consideraria os esquemas bizarros de Ryuen com alguma ansiedade? Depois que passamos pela praia, me virei e examinei a costa mais uma vez. Uma estratégia de ponto zero, hein? Entendo. Isso é muito interessante. Se pudéssemos simplesmente eliminar as opiniões divergentes de nossos colegas de classe,
Seria um método bastante interessante. Afinal, este teste não foi apenas para economizar pontos dentro de nosso próprio grupo. Tínhamos que traçar estratégias se quiséssemos vencer. A fim de fazer uso eficaz do tempo extra em nossas mãos, decidimos verificar como as classes A e B estavam indo. Fomos mais fundo na floresta, passando pelas raízes da grande árvore quebrada, assim como Kanzaki havia instruído. Quando pensei nisso agora, porém, a árvore parecia que a escola a tinha quebrado intencionalmente, para usar como um marco. Ele deu a entender que havia um ponto um pouco mais adiante. No momento em que colocamos os pés na floresta densa, percebi uma ligeira mudança. Vários rastros de alunos se destacaram neste caminho, o que tornou mais fácil caminhar. Se simplesmente seguíssemos o caminho, provavelmente chegaríamos ao acampamento da classe B. Pode ser por isso que Kanzaki não forneceu uma explicação detalhada. Até agora, de todas as provações nesta ilha, os mosquitos sugadores de sangue que atacaram nossos braços e pernas eram os mais irritantes. Logo, chegamos ao acampamento base da classe B. Bem, suponho que seja exatamente o que esperaríamos da classe B. O modo de vida deles era totalmente diferente do nosso. A classe deles fez uso prático de seu local, com muitas árvores ao redor de um poço. Eles não tinham espaço suficiente para espalhar 3 ou 4 tendas, então eles aproveitaram bem o espaço colocando redes. Apesar de começar da mesma forma, nossa classe escolheu itens completamente diferentes. Fiquei bastante curioso sobre algum equipamento desconhecido perto do poço, mas o que mais me surpreendeu foi a atmosfera. Horikita-san. Yayano Koji-kun. Alguém nos chamou, quase como se ela tivesse percebido a chegada de visitantes repentinos. Ishinose estava tentando amarrar uma corda em uma árvore para colocar uma rede. Ela usava uma camisa, que realmente combinava com ela, e parecia animada. Kanzaki sentou-se um pouco mais longe dela. Sua classe parece estar se saindo bem, apesar dos obstáculos. Haha, sim. Foi muito difícil no começo. Mas tentamos um monte de coisas diferentes e deu certo. Embora a lista de tarefas continue aumentando. Ainda há muito trabalho pela frente, disse Ishinose com um grande sorriso. Sinto muito se estamos atrapalhando. Oh, me desculpe. Isso provavelmente soou como se eu estivesse tentando afastar vocês. Acho que está tudo bem se você ficar por aqui um pouco. Você provavelmente veio aqui para me perguntar algo, certo? Ishinose nos recebeu sem qualquer sinal de protesto. Ela nos convidou para sentar na rede, mas Horikita recusou a oferta, então Ishinose se sentou em seu lugar. Eu estava me perguntando se nos caberia entrar provisoriamente em um relacionamento cooperativo, como da última vez, disse Horikita. Eu também acho. Bem, quantos pontos você usou até agora? O que você comprou? Além disso, se você pudesse nos dizer o valor de suas ferramentas, isso realmente ajudaria. Nós divulgaríamos informações em troca, é claro? Eu me perguntei se Kanzaki poderia ter deduzido aquela informação sobre nossa classe apenas a partir desta manhã. Ishinose, com um sorriso, tirou um manual de uma bolsa perto de seus pés. Ela nos mostrou uma folha de papel branco, que detalhava o que eles haviam comprado, e lia em voz alta. Redes. Utensílios de cozinha. Tenda pequena, lanterna e banheiro temporário. Vara de pesca, chuveiro com água. Se combinarmos esses itens com a comida que compramos, o total chega a exatamente 70 pontos. Excluindo o fato de Koenji ter se aposentado, aplicamos nossos pontos com o mesmo rigor da classe B. O que é um chuveiro de água? Estou um pouco curioso sobre isso. Pelo nome, deduzi que tinha a ver com banho, mas como era 5 pontos mais barato do que o banho temporário, decidimos que provavelmente não era tão eficaz e foi aprovado. Bem, vamos repassar a situação pouco a pouco, certo? Como existem vários lugares na floresta onde podemos encontrar frutas e vegetais, podemos compensar as deficiências de pontos procurando comida. Também podemos ir para o mar e pescar.
Isso é o que eu estava pensando que faríamos por comida. Não estamos preocupados com a água, já que tem um poço. A classe B havia obtido naturalmente essas coisas, como quando Kushida e seu grupo encontraram todas aquelas frutas. Como ela disse a palavra vegetais, eles provavelmente tiveram melhores resultados do que a classe D. Ichinose nos levou ao poço e nos mostrou o sistema de roldanas usado para trazer um balde d'água. A princípio ficamos preocupados se a água era segura para beber, mas quando olhamos ao redor para o ambiente ao redor e os alimentos cultivados, concluímos que o poço devia estar bom. Por segurança, tentei beber água ontem. Esperei algum tempo, mas nunca fiquei com dor de estômago. A partir desta manhã, pedimos que todos usassem o poço para obter água. Eles não haviam entrado e imediatamente usado o poço desde o início. Eles começaram a usá-lo somente depois de verificar corretamente. A maioria das pessoas prefere beber algo conveniente que pode economizar pontos. Além disso, há água natural suficiente para usar nos chuveiros. Isso é o que é um chuveiro de água. Ela indicou algum tipo de aparato grande colocado próximo ao poço. Isso explica tudo. Depois que colocamos água no tanque aqui, conseguimos água quente em apenas alguns segundos. É muito conveniente. Usamos uma lata de gás como fonte de calor. Quando acabarmos, pretendo solicitar outro. Horikita ouviu calmamente a explicação de Ichinose. Você já sabia sobre eles? Chuveiros de água, quero dizer, eu perguntei. Não. É a primeira vez que ouço falar deles ou os uso. As regras da escola são um tanto assustadoras, não são? Não havia nenhum detalhe no manual e também não podemos perguntar ao professor. Felizmente, temos algumas pessoas familiarizadas com o ar livre em nossa classe. Ao lado do chuveiro havia um banheiro simples montado com uma barraca de um toque. Nada parecia estar dentro. Montamos este banheiro temporário em vez de obter um chuveiro. Conseguimos isso para que as pessoas que não gostam de ser vistas por outras pessoas no banho possam ter privacidade. O tecido também é a prova da água. Então é por isso que estava vazio. Então, você não tem dificuldade em dormir no chão duro. Assim. No começo, eu me perguntei o que íamos fazer, mas depois tomamos as medidas adequadas. Quer dar uma olhada? A grama rangeu sob os pés quando Ichinose fez seu caminho para a tenda. Depois de dar uma espiada, Ichinose levantou a tampa inferior. Embaixo da tenda havia um grosso monte de folhas de vinil, que parecia ter cerca de 2 centímetros de espessura. Quando pagamos pelo banheiro temporário, fomos informados que tínhamos acesso a um número ilimitado de folhas de vinil. Eu posso ter pedido muitos, mas recebemos um grande número deles. Claro, não quero desperdiçar recursos, então pretendo colocar todas as folhas de vinil não utilizadas em uma folha e devolvê-las no final. A propósito, que precauções você tomou contra o calor? Por alguma razão, parece mais fresco por aqui. Eu me pergunto se é porque nós borrifamos água ao redor. Borrifamos água perto de nossas camas, porque elas estão perto do poço. Colocamos um pouco de água nas garrafas de plástico em que as pessoas beberam e depois todos as carregam para borrifar água com eficiência. A água penetra no solo com bastante facilidade, como leva algum tempo para evaporar, o efeito perdura e remove o calor. Ichinose e sua classe não dependiam apenas de ferramentas, eles estavam aproveitando seus conhecimentos para melhorar o acampamento. Depois de receber esta informação, Horikita explicou cuidadosamente nossa situação. Ela não deixou nada de fora no espírito de justiça. Entendo. Ter alguém se aposentando parece que realmente machucou vocês. Sim. Há muito que nos deixa inquietos agora, mas temos que tentar superar. Entendo. Bem, podemos continuar nosso relacionamento cooperativo. Achei que seria uma boa ideia ignorar a regra sobre tentar descobrir a identidade do líder. O que você acha? Eu estava pensando que deveríamos conversar sobre isso também. Se não tivéssemos que ficar em guarda nem mesmo com uma classe, realmente apreciaríamos.
Contanto que você não se importe, Ishinose-san, gostaria que você aceitasse a proposta. Claro que estou bem com isso. Depois que reafirmamos nossa troca mútua de informações e decidimos permanecer em um relacionamento cooperativo, Horikita suspirou em profunda admiração enquanto olhava ao redor. Havia um sentimento de verdadeira solidariedade aqui, sem nenhuma desordem. Cada aluno individualmente desempenhou seu papel. Além disso, todos pareciam estar cumprindo seus deveres com alegria. Normalmente, você encontrará alguém que odiava seu trabalho ou que tentava pular fora dele. Esta classe caiu na fila muito melhor do que eu poderia ter imaginado. Suponho que seja porque é você quem está no comando, certo? Horikita disse. Sim. Por enquanto, de alguma forma. Ishinose conseguiu unificar sua classe dentro e fora da escola. Há alguém na classe D que pode reunir todos. É você, Horikita-san. Não. No entanto, temos um garoto chamado Hirata. Todos na classe se agrupam ao redor dele. Ah! Do clube de futebol. Eu o conheço. Ele é muito popular entre as garotas. Horikita parecia desinteressada em falar sobre Hirata, então mudou de assunto. Ishinose-san. Lamento continuar fazendo perguntas, mas queremos confirmar o status da classe A. Você pode nos dizer algo que nos ajude a capturar seu acampamento base. Mesmo algo que você conheça sobre a área pode realmente ajudar. Bem, se você está bem com algo que pode ser útil, posso dizer-lhe algo sobre o local deles. No entanto, obter informações vai ser difícil. Exatamente como eu esperava da classe B, ou melhor, o que eu esperava de Ishinose. Ela já havia feito sua pesquisa sobre a classe A. Logo depois de você cortar esta área, há uma abertura. Vire à direita e siga em frente até ver uma caverna. É provavelmente onde fica o acampamento base classe A. Eu fui lá para investigar, mas não tenho certeza. É porque eles são totalmente defensivos, ou melhor, secretos. Secreto? Que tipo de medidas a classe A tomou? Honestamente, ver para crer. Se vocês derem uma olhada, entenderão imediatamente. Já que vocês dois vão verificar a classe A, isso significa que você já entende a situação da classe C. Sim. Nós apenas fomos lá mais cedo. Eles estão fazendo coisas incrivelmente estúpidas. Eles aparentemente não têm intenção de levar este teste a sério. Faltam 5 dias e eles vão ficar sem pontos muito antes de o teste terminar. Não consigo imaginar que eles consigam mudar sua situação, mesmo se entrarem no modo de economia de pontos imediatamente. Eles nem estão procurando por um lugar. Não consigo nem começar a entendê-los. Ishinose também não parecia capaz de dar uma resposta. Você não pode usar nenhum truque astuto neste teste. Ryuen definitivamente gastou quase todos os seus pontos. Eles podem estar se divertindo agora, mas vão se arrepender mais tarde. Horikita deliberadamente não contou a Ishinose sobre o plano de retirada potencial que discuti antes. Não achei que ela estivesse escondendo. Em vez disso, Horikita provavelmente determinou que Ishinose chegaria à mesma conclusão. Perdão, Ishinose-san. Desculpe interromper. Você sabe onde o Nakanishi-kun está? Perguntou o estudante com uma voz bastante reservada. Eu acho que Nakanishi-kun desceu para a costa. Por que você pergunta? Pensei em oferecer ajuda. Isso é desnecessário? Ou não, de forma alguma. Estou muito feliz que você se sinta assim, Kaneda-kun. Você pode ir e seguir o grupo de Shiro-chan. Se você disser a eles que eu disse para você fazer isso, tudo ficará bem. Ok. Muito obrigado. Horikita parecia um pouco perplexo depois de assistir àquela breve troca. Ele parecia incrivelmente formal para um colega de classe, não era? Ah, ele é um aluno da classe C. Falei antes que Ishinose pudesse terminar de responder. Ela confirmou com um aceno de cabeça. Você conhece ele?
Parece que ele teve algum tipo de disputa com a classe C. Ele disse que sobreviveria sozinho, mas eu não podia simplesmente deixá-lo. Eu não perguntei a ele sobre sua situação ainda. Um estudante do sexo masculino foi afastado da classe C porque ele supostamente resistiu a Ryuen. Parecia que a classe B havia ajudado ele. Talvez ele se sentisse envergonhado por sua situação, daí sua oferta de cooperar. Também pegamos o aluno ontem. Outro aluno que escapou da classe C. Horikita contou a Ishinose os detalhes de seu encontro com Ryuen. Ela contou a Ishinose sobre Ibuki, um dos estudantes rebeldes, que desafiou Ryuen apenas por fazer o que quisesse. Ela também explicou que Ibuki havia sido atingido. Depois de ouvir isso, os olhos de Ishinose endureceram, como se fortalecendo sua decisão de proteger sua classe. Eu acho que é hora de ir, Ayano Koji-kun. Seremos um incômodo para a classe B se demorarmos muito. Todos nós nos despedimos, e Horikita e eu deixamos o acampamento da classe B. Em geral, acho que estamos todos na mesma página, mas eles estão mais à frente. Não posso negar, disse Horikita, depois que saímos e não havia mais ninguém por perto. Suas palavras soaram como uma declaração de derrota. Minha impressão foi a mesma que a dela. Havia uma grande diferença entre D e B, e não apenas em pontos. Bem, acho que não há nada que possamos fazer sobre isso. A classe B tem apenas aquelas qualidades especiais que a classe D não tem. Esse é o trabalho em equipe deles, certo? Classe B é a classe superior porque eles estão sendo bem liderados, então quando chega a hora de tomar decisões, eles não brigam ou se separam. A classe D tinha alunos egoístas como Koenji, que fugiu sozinho, e ninguém em nossa classe tinha o poder de intervir. Enquanto isso, Ishinose havia reunido a classe B e não havia sinal de desordem. Eles tinham um senso real de unidade, provavelmente a maior diferença entre as classes D e B no momento. Quanto mais tempo esse conflito continuasse, mais gritante se tornaria a diferença. Vimos uma abertura de caverna que parecia ter cortado fundo na encosta da montanha, como a boca de um demônio. Havia 2 banheiros temporários e um banheiro próximo à entrada. Eu realmente não consigo ver o interior daqui. Tentar confirmar o que havia na caverna enquanto mantínhamos distância era provavelmente quase impossível. Nem Horikita nem eu conhecíamos ninguém da classe A. Mesmo que tivéssemos a intenção de nos esgueirar, ficar escondidos e reunir informações, não chegaríamos a lugar nenhum. Passei por cima de Horikita e subi a estrada para a caverna. Espere. Vamos lá. Quer dizer, é classe A, então é claro que vamos ficar com medo. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Horikita e eu nos dirigimos ao acampamento base. O que você está planejando? Não ganhamos nada nos expondo descuidadamente. E o que ganhamos tentando espiar de nosso esconderijo? Mal podemos ver e não há ninguém por perto. Não há muito que possamos ver, a menos que entremos na caverna. Você está terrivelmente calmo, não é? Você tem algo em mente? Horikita perguntou. Eu não pensei em nada. Vamos, não se preocupe. Gur, que resposta ininteligível e meia-boca. Ela olhou para mim com olhos frios e assustadores, mas eu fingi não notar. Naturalmente, alguns alunos da classe A rondando a entrada da caverna nos descobriram. Achei que poderia salvar a situação contanto que pudesse ver o interior da caverna. No entanto, dentro da caverna havia várias folhas de vinil unidas em uma lona gigante, que bloqueava a minha visão. Eu não conseguia ver o interior de forma alguma. Quem são vocês? De que classe você é? Esse cara era definitivamente um dos 2 caras que encontraram a caverna rapidamente no primeiro dia. E Aiko? O outro cara, o perspicaz Katsuragi, parecia estar ausente. Viemos bisbilhotar. Você tem um problema. Horikita respondeu de maneira imponente. Era como se um interruptor ousado tivesse sido acionado em seu cérebro. Ela continuou, quer dizer, eu teria pensado que, já que você está na classe A, você seria inteligente, mas...
Ela olhou para o vinil que cobria a entrada da caverna e soltou um suspiro bastante forçado. Bem, ao invés de inteligente, eu diria que você é dissimulado. Que métodos covardes. O quê? Mesmo sabendo que ela queria provocá-lo, Aiko parecia irritado, como se ela o irritasse. Eu sou Horikita, da classe D. Ah, é óbvio que você é da classe D. Você é um bando de fracassados estúpidos, afinal. Estúpido, hein? Nesse caso, não há mal nenhum em vermos o que está dentro, certo? Ou isso faz você se sentir desconfortável? Não é nada disso. Então não é um problema se olharmos. Você está no caminho. Espere. Ei! Espere, eu disse. Não faça apenas o que quiser. Aiko se moveu na frente de Horikita para bloqueá-la, mas as palavras de Horikita o interromperam. Nós vamos apenas olhar para dentro. Isso em si não é uma violação das regras, certo? Pare de brincar. A classe A ocupa este lugar. Classe D não tem permissão para usá-lo. Oh. Então você ocupa este lugar. Eu não sabia disso. Existe um dispositivo dentro? Se sim. Portanto, recue. Bem, definitivamente não há nenhuma regra que diga que não podemos entrar na caverna. Certamente é verdade que não podemos usar a caverna enquanto ela está sendo ocupada, mas isso não é o mesmo que o direito de monopolizá-la nem nada. Devíamos ter o direito de olhar para dentro, ou pelo menos verificar se há equipamentos. Certo? Se não pudéssemos fazer isso, as pessoas poderiam simplesmente monopolizar à força cada local. Não é disso que trata este teste. Seu argumento agudo atingiu Aiko sem nenhum problema. O cabelo de Horikita esvoaçava enquanto ela tentava tirar o véu que escondia a entrada da caverna. Contudo, o que você está fazendo? Não me lembro de ter dado permissão para convidar pessoas. Um menino particularmente alto passou atrás de mim e continuou andando na direção de Horikita. Isso foi definitivamente Katsuragi-san. Esses dois vieram bisbilhotar nosso acampamento. Eles são um bando de perdedores imundos. Está a exagerar. É apenas vinil. Mostre-me um pouco. Horikita, voltando-se para enfrentar os dois meninos, não parecia nem um pouco assustada. Bem, então deve estar tudo bem para você olhar para dentro. No entanto, prepare-se. No momento em que você tocar em qualquer coisa, notificarei a escola e relatarei suas ações como obstrução para outra classe. Não posso garantir o que acontecerá com a classe D como resultado. Katsuragi provavelmente estava blefando. Havia uma chance muito baixa de sermos desqualificados por tocar em vinil. E, no entanto, parecia haver algum perigo genuíno escondido em suas palavras. Você está monopolizando o controle do local à força. As regras não protegem tais ações. Você está certo sobre isso. Eu não posso discutir o ponto. No entanto, é uma espécie de regra implícita. Você na classe D tem um lugar perto do rio. A classe B tem um poço. Você vive circunda o espaço ocupado, então ele é meio monopolizado. Você tomou alguma medida enérgica para lidar com invasores em sua área? As palavras calmas de Katsuragi pararam Horikita em seu caminho. Uma classe ocupa um lugar. Depois, continuam protegendo aquele local para obter pontos até o final da prova. Se você violar essa regra tácita, isso criará um caos. Naturalmente, a classe A invadirá a base da classe D em retaliação. Devemos evitar problemas. Era possível ignorar o que ele dizia, mas não podíamos. Como disse Katsuragi, todas as outras classes ocuparam inconscientemente uma área cada uma. Se quebrarmos essa regra, nossos problemas aumentarão. Horikita girou nos calcanhares e se afastou da caverna. Bem, certo. Estou ansioso para ver os resultados e as habilidades da classe A. Somos bastante capazes. Também esperamos coisas de você, classe D. Com isso quero dizer, sua luta é inútil. Depois dessa breve troca, Horikita perdeu o fôlego de suas velas.
Se Katsuragi não tivesse aparecido, Horikita provavelmente teria passado para o outro lado da folha de vinil. Aiko, não responda a provocações baratas. Seu objetivo era forçar a entrada e olhar ao redor. Se você colocar sua justa superioridade na cara deles, o outro lado vai recuar. Desculpe. Eles tiraram Horikita de todas as outras opções, exceto recuar. Maravilhoso, maravilhoso. Parece que temos que deixar a classe em paz. Definitivamente, não podemos investigá-los. Depois de reivindicarem o local, esconderam grande parte dele atrás de uma parede inexpugnável. No entanto, apesar de seus esforços, fomos capazes de extrair algo da interação.